Pois não é que tem 15 dias que a história do orçamento secreto voltou à tona? Essa história foi denunciada em maio pelo jornal Estado de São Paulo, a existência de um orçamento na qual não se havia controle e que estava totalmente delegado para os deputados federais e senadores. E esse orçamento, diz a denúncia do Estado de São Paulo, seria utilizado como uma moeda de troca em prol do apoio ao governo. Mas nesses últimos 15 dias, a ministra do STF, Rosa Weber, entrou no jogo e proibiu a execução das emendas do relator, conhecidas também como RP9. E com isso desmontou ou inviabilizou que o legislativo continuasse usando esse mecanismo de alocação de recursos públicos. Pois bem, vamos hoje conversar aqui com o professor Bruno Gonçalves, que é o nosso professor de Finanças Públicas e Orçamento no curso de Administração Pública da UFAL Arapiraca, e vamos entender o que está por trás dessa confusão. Professor Bruno, é um prazer estar com você aqui nesse nosso bate-papo. E falando a respeito de orçamento secreto, você que é o nosso professor de finanças públicas, eu queria que você começasse explicando o que é um orçamento público. Então, professor Rodrigo, mais uma vez eu quero agradecer o convite, né? Acho que é o nosso segundo bate-papo aqui no seu canal, e é sempre um prazer, sempre uma honra estar participando desses encontros. Então, vamos lá. Eu posso dar dois conceitos de orçamento aqui, um extremamente chato e pesado, e um mais, né, do dia a dia. Então, vamos lá. Se eu fosse falar formalmente o que é o orçamento público, eu poderia dizer para você que o orçamento público é uma lei ordinária de iniciativa privativa do chefe do executivo, onde se estima a receita e se fixa despesas. É um conceito. Mas vamos lá, não vamos ficar presos ao texto de lei seca, né, como o pessoal do direito gosta. Vamos abrir a discussão. Se a gente pegar como é que a máquina pública funciona, ela funciona através do financiamento dos seus gastos, correto? Só que o Estado ele não tem uma máquina de fazer dinheiro, né? E nem é uma empresa privada e que vende, fatura, recebe o dinheiro para poder, né, vender mais. Não é isso. Então, o grande instrumento, a grande política econômica que faz com que a administração pública capte recursos e execute recursos é a política fiscal, correto? A política fiscal ela está classificada em duas outras políticas. A política tributária, que é aquela política responsável por captar a receita pública, através de taxas, impostos, contribuições. E o outro lado da moeda é a política orçamentária, justamente aquela responsável por executar a despesa pública. E é na política tributária que a gente tem um grande instrumento de intervenção do Estado na economia. Que instrumento é esse? O orçamento público. Então, é a chamada lei dos meios. É por ele que a gente oferta bens e serviços públicos à coletividade. Então, essa seria a ideia mais, né, suave do que é o orçamento público. É um instrumento pelo qual o Estado intervém na economia para ofertar serviços de saúde, educação, saneamento, agricultura e por aí vai. Tá, então vamos imaginar o seguinte cenário para quem não conhece exatamente um orçamento público. O governo chegou e colocou ali que ele vai gastar X milhões em pagamento de pessoal da saúde. Tá? Isso significa que ele obrigatoriamente vai fazer esse gasto ou não? Não e sim. Tá? Sim, quando se tratar de despesas obrigatórias, como você acabou de colocar, folha de pessoal. Tá? Então, existem as despesas obrigatórias, constitucionais, pessoal, fundo de participação do Estado, município, Fundeb, tudo isso aí é obrigatório. Então, aquilo que está lá previsto vai ter que ser executado. É evidente que isso tem que estar em consonância com a sua capacidade de arrecadação. Então, isso pode ser adequado no meio do caminho. Mas o grande conjunto da despesa, ela é discricionária. Aí essa não é obrigada. Né? Ele prevê, os programas estão lá no PPA, foi feita uma programação de médio e longo prazo para 4 anos, e a cada ano a LDO vai dizer,
para esse ano, a prioridade de programas a serem executados são esses daqui. Aí vai dizer. Dentro desses programas tem os projetos de atividades, que é o que você está dizendo. Gasto com saúde, gasto com educação, gasto com infraestrutura, com segurança. Dessas despesas discricionárias, que parte da discricionalidade do gestor em executar ou não, não é obrigatório. Tá? Eu posso ter lá prevista a construção de 10 escolas em Arapiraca. O prefeito pode muito bem decidir não construir 10 escolas em Arapiraca. Construir 5. Ou não construir nenhuma. Então quer dizer o seguinte, que o prefeito batalhou, o vereador batalhou para ter lá no orçamento municipal, ou o deputado estadual para ter no orçamento estadual, ou no governo federal. Você conseguiu uma obra, conseguiu uma escola, uma ponte. Isso não quer dizer que essa ponte vai se concretizar no ano seguinte, né? Perfeitamente, não. De forma alguma. E aí já é outra história, né? Porque como é que funciona? A elaboração do orçamento cabe exclusivamente ao executivo. Esse é um ponto. Quando você elabora o orçamento, você envia esse orçamento para onde? Para o legislativo. Para ele apreciar e aprovar. No meio do caminho, da apreciação do legislativo até a sanção do executivo, existe uma coisinha chamada emendas parlamentares, que é o motivo das brigas, né? E é aí onde entra o vereador, o deputado, o senador, o pessoal que vai brigar por essas emendas. Essas emendas, elas já estão previstas. Não tem nada de legal aí secreto. Inclusive, tem dizendo para cada deputado o quanto vai ser destinado. Seja ele de oposição, seja ele de situação. Isso aí é muito transparente. Tá? Então, essa briga das emendas, ela é legal, ela faz parte do jogo político. Feitas as emendas, volta para o executivo. Sim, inclusive, né, houve uma mudança agora recentemente, né, relativamente recente, né, que o governo é obrigado a atender as emendas parlamentares dentro de uma proporção, né, de tal forma que ele não possa discriminar deputados da oposição, deputados de determinado estado em favor de outros, e por aí vai, né? Exatamente, exatamente. Só que aí foi que teve o pulo do gato. É aí que vem toda a confusão que está rolando hoje, em todo esse orçamento secreto. O que foi que o Congresso aprovou? O Congresso aprovou uma lei dizendo que o Executivo era obrigado a acatar as destinações orçamentárias que os parlamentares apontassem. Veja bem, não é simplesmente a emenda que a gente está falando aqui. É uma outra coisa. É você delegar ao Legislativo o poder de execução do orçamento, que é privativo do Executivo e não do legislador. Tá, e aí, entendi. Isso foi em 2019. Veio essa lei, o próprio governo atual, o próprio Bolsonaro, vetou essa lei, alegando que isso ia ferir o princípio da impessoalidade. Correto. Sim. Até aí tudo bem. Foi vetada a lei. O parlamentar não tem a obrigação, o executivo não tem a obrigação de acatar a alocação do recurso segundo a vontade do parlamentar. Foi vetado. Pois bem, isso em 2019. Chega em 2020, o que é que o Bolsonaro faz? Faz justamente ao contrário daquilo que ele vetou. E aí começa a confusão. Ele pegou 3 bilhões de reais do orçamento do desenvolvimento regional e loteou entre os deputados e senadores. Qual foi o critério? Ninguém se sabe. Por que escolheu A, B e C? Não se sabe. Por que um ganhou X e outro ganhou 2X? Não se sabe. Faltou o quê? Transparência nesse processo. Tá, e aí, deixa eu te dizer uma coisa, Bruno. Um dos princípios da administração pública, né, é exatamente a publicidade, é exatamente a transparência. Então, a gente sempre, quando faz a gestão pública, deve pensar em prestar conta dos nossos atos. Como é que se dá? Como é que ninguém sabe como que esse dinheiro é utilizado? O que é secreto? Quando fala orçamento secreto, realmente ninguém sabe para onde que esse dinheiro vai, ninguém sabe quanto vai, ninguém sabe quem destinou. O que é secreto nesse papo de orçamento secreto? Perfeito. Ele é secreto até um determinado ponto, né? Ele não é secreto a vida toda.
Então, o que acontece? Ele é secreto no ato da aprovação do recurso. Porque o que está se fazendo? A tal das RP9, né? Que é as emendas do relator. Do relator, né? Do relator, exatamente. Porque o relator, constitucionalmente, ele tem direito a fazer emendas, né? Enquanto relator e destinar esse recurso. A questão é que, nesse momento, que está se fazendo essa distribuição, né? O chamado orçamento secreto, está se pegando um valor global e dizendo, ó, isso aqui vai ficar a cargo dos deputados e senadores alocarem aonde eles quiserem. Mas aonde? Em que? São 3 bilhões para construir hospitais. Aonde? Como? Quando? Só vai se saber disso quando o orçamento passa a ser executado. Esse é o ponto a ser debatido. A transparência morre aí, né? Porque você distribui o recurso sem critério para quem vai, do valor para quem vai. Tanto é que teve deputado que recebeu 3 milhões, outro recebeu 600 mil, senador que recebeu tantos milhões. E aí eles saíram loteando isso, fazendo ofício para a Codevasf, fazendo ofício para o Denox. Olha, eu tenho aqui na minha conta 3 milhões, viu? Vamos comprar isso, isso e isso. Vamos fazer obra disso, disso e disso. E saíram loteando o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, é isso que é o orçamento secreto. Você dá ao deputado uma cota e não se sabe para onde vai, o que ele vai fazer, quando vai fazer. Você não tem a discriminação da dotação orçamentária. Aí você só vai para fazer esse acompanhamento é só depois que ele aconteceu. Aí Exato. Você pode puxar e ver, ó, gastou nisso, gastou naquilo, mas, na verdade, você não faz um acompanhamento e nenhuma cogestão desses recursos. Né? Você só pode saber depois que já foi pago. E uma outra coisa importante, isso aí que é muito criticado, é o fato de que, como você não tem mais o respeito por aquelas regras de proporcionalidade, né, de contemplar deputados também que são opositores, de contemplar emendas de todas as regiões do país, isso está sendo usado como uma moeda de troca pelo apoio do governo, o que faz com que os deputados que apoiam o governo ganhem direito a distribuir muito mais recurso para as suas bases eleitorais do que os deputados que são oposição, né? Não, perfeito. Além disso, Rodrigo, o governo chegou ao cúmulo do absurdo. Além disso que você colocou, que já é gravíssimo, olha só que maluquice. Recursos, valores que foram destinados a deputados, que, na pior das hipóteses, eles teriam que aplicar isso nas suas escolas eleitorais, né, na sua região eleitoral, seus estados. Chegou ao ponto de 2 deputados, ou foi um deputado senador, não recordo agora, de Roraima, que pegaram essas emendas, esses recursos, e jogaram para Goiás. Por quê? Porque o presidente do partido deles era de Goiás e solicitou que esse recurso fosse aplicado em Goiás. Como é que fica o eleitor de um camarada desse que botou nesse cara lá em Roraima, que esperava que esse recurso chegasse em Roraima para atender as necessidades da população, e o camarada mandou esse recurso para Goiás? E você vê, a gente mesmo estava conversando aqui que as emendas parlamentares é uma coisa legítima, né? Da mesma forma que o presidente, o governador ou o prefeito foram eleitos pelo povo para fazer esses gastos, também vereadores, deputados federais, estaduais, senadores foram eleitos também para estar acompanhando a gestão pública. Agora, o presidente do partido não foi eleito. Agora tem uma questão também que é importante destacar, professor Rodrigo, com relação às emendas. Como é que funciona esse negócio todo? Né? Você tem um fluxo que o orçamento percorre. Ele é elaborado pelo executivo, tá? Essa elaboração ela é feita com base na LDO, né? A grande missão da LDO é orientar a elaboração e a execução do orçamento público. Esse é o grande papel da LDO. Então, o orçamento, o executivo vai lá e vai criar lá a PLOA, que é o projeto de lei orçamentária. Ainda não é orçamento, é um projeto. Esse projeto é encaminhado para o legislativo, tá? Seja qual for a esfera. O legislativo vai analisar, vai apreciar, vai passar pela comissão mista de orçamento, vai passar pelas consultas públicas, a audiência pública, aquela coisa toda. Lá, já perto do final, entra na parte das emendas. Essas emendas, elas têm que respeitar as metas
fiscais que foram determinadas pela LDO. Então, mesmo essas emendas, elas respeitam esse limite. Um limite já pré-determinado pela lei de diretrizes orçamentárias. Né? Mas a questão é que, mesmo as emendas, elas seguem uma regra. Qual é a regra? Eu não posso ultrapassar o teto das metas fiscais determinadas pela LDO. Então, até as emendas, elas seguem uma regra, tem uma transparência, tem uma lógica. E não isso que está sendo feito. Entendi. E aí, outra coisa que fica para a gente pensar, né, é que o orçamento ele é um instrumento de planejamento também, né? Inclusive, sim, todas as leis orçamentárias, desde o PPA, passando pela LDO e chegando na LOA, na Lei de Orçamento Anual. Assim, e como é que você pensa um planejamento ou uma política do desenvolvimento regional quando o orçamento desse ministério ou dessa área é totalmente pulverizado entre todos os deputados, com cada um com um dinheirinho que, pelo que a gente vê pelas denúncias, dá para você comprar 1 ou 2 tratores, né? Então, assim, como é que você vai pensar uma política de desenvolvimento, de integração regional num contexto desse? Então, acaba perdendo também esse objetivo, né? De você planejar a ação. Não, completamente. É um escárnio, né? Porque qual é a discussão que eu levanto na sala de aula com os meninos, né? Quando eu estou introduzindo a disciplina? Eu mostro que nas décadas de 60, 70, você tinha, até 50, né? 50, 60, 70, você tinha um modo de pensar o Brasil muito homogêneo. Então, você não tinha esse sistema de planejamento que nós temos hoje. Você tinha aqueles grandes projetos megalomaníacos, sobretudo no regime militar, onde você pensava o Brasil de forma homogênea, um país extremamente heterogêneo, né? Um país cheio de assimetrias. Então, você pensava o Brasil com projetos para todo mundo, como se isso fosse a resolver o problema de todo mundo, e não resolvia. E aí foi que veio a ideia do sistema dos instrumentos de planejamento, como você bem colocou, PPA, com o objetivo de planejar, a LDO, com as orientações, né, de elaboração e execução, e o orçamento, que é a própria execução. Então, nós temos aí um sistema de planejamento, um tripé, um PPA, LDO e LOA, onde, no PPA, você vai fazer essa programação de médio e longo prazo e a LDO vai dizer quais são as prioridades a cada ano para o orçamento executar. Quando você pega isso e rateia pelos parlamentares, você perdeu toda a lógica do sistema de planejamento público, porque ele é interligado, né? Ele é interligado. Você tem que elaborar o orçamento com base na LDO, que tem que estar com base no PPA, e essas coisas têm que ser harmônicas, que é aquilo que vai ser executado e aquilo que foi programado. Então, se você delega isso para o parlamentar, para que você tem PPA? Para que você tem um orçamento? Sim. Perdeu o sentido, completamente. Bom, Bruno, eu acho que para a gente concluir esse assunto, né, ele voltou a semana passada aí a sua importância por conta do Supremo Tribunal Federal ter acabado com o orçamento secreto, né? E aí existe toda uma discussão que é trazida pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, a respeito da independência dos poderes. Ou seja, ele reclama que o Supremo Tribunal Federal está se metendo num problema que seria só do Legislativo. Já não seria só do Legislativo, porque, como você falou, é o Legislativo entrando numa competência exclusiva do Executivo. Mas como é que você vê essa história aí dessa interferência da ministra Rosa Weber? É evidente que, a partir de 88, o legislador ele tem um papel importante dentro desse sistema de planejamento. Como a gente falou, tanto PPA, LDO e LOA são leis e tem que ser aprovada pelos legisladores, pelo parlamento. Então, eles têm esse papel importante, que até então era uma ação diminuta, já que você não tinha uma ação de planejamento de médio prazo, porque você não tinha estabilidade da moeda, você não conseguia fazer uma programação tão longa assim. Então, era só uma peça lá jurídica para poder cumprir um artigo da Constituição, né? O artigo 165, se eu não me engano. Mas a partir da estabilidade da moeda, de 94, 95 para cá, o Legislativo passa a ter um papel importante em aprovar esses instrumentos de planejamento. No entanto, o argumento do presidente da Câmara em dizer que o Judiciário está interferindo, né, na harmonia dos poderes,
no meu entender, é de um oportunismo sem tamanho. Porque harmonia é uma coisa, mas esses poderes, eles têm o poder de contrapeso, né? Um fiscaliza o outro, um regula o outro. Né? Então, eu acho que nesse sentido de contrapeso, né, e de regulação, o judiciário está cumprindo seu papel. Porque eles, inclusive, retomam uma questão bastante básica, que são os princípios da administração pública. Exato. Então, realmente, a ideia de uma coisa secreta, mesmo que posteriormente você possa descobrir como é que foi feita essa discussão, mas em qualquer momento uma rúbrica secreta não faz sentido. Porque se você tem todo um trabalho de construir um orçamento público, onde tudo está discriminado lá, né, de forma regionalizada, como diz a lei, né, rubrica por rubrica, elemento de despesa por elemento de despesa, natureza de despesa por natureza de despesa. Se a lógica é essa, de ser o mais transparente possível, que a gente saiba o que vai ser construído, quanto foi alocado para cada região, para cada estado, para cada município, qual é o sentido de que faz o governo federal esquecer isso, abandonar isso, dizer, olha, tem aqui 3 bilhões, deputados, faça o que vocês bem entenderem. É verdade. Você vai de encontro à própria Constituição, porque é a Constituição que fala que tem que ser assim. E o Supremo, como sendo um guardião da Constituição, está mais do que certo em abrir o bico. Não vejo problema nenhum. Tá certo. Professor Bruno, então, era isso. Agradeço aí sua participação. Se tiver mais alguma coisa para acrescentar, por favor. Mas muito obrigado mesmo por essa nossa conversa. Um abraço. Maravilha, abraço, Rodrigo. Então, só para finalizar e deixar aqui para a galera que tiver curiosidade, existem canais que você pode estar consultando o orçamento, né? Tanto os oficiais, né, no próprio Ministério da Economia, enfim, como tem um canal que eu gosto bastante, que é o Siga Brasil, Bruno. É o Siga Brasil. Lá você consegue ver a execução do orçamento, como é que ela está sendo feita, quanto já foi empenhado, quanto já foi liquidado, quanto já foi pago. Em tempo real, isso aí? Não é tão real assim, né? Porque eles têm que pegar as informações e vão atualizando, mas é isso. Então, eu que agradeço pelo convite mais uma vez e estou aí sempre à disposição para colaborar quando possível. Tá ótimo, então, cara. Um abraço. Abração, Rodrigo. Tchau, tchau.